tá? A gente viu então que as proposições podem ser operadas, tá? A gente pode fazer operações em cima delas, né? Mas vamos ver como é que é feito isso. Como é que isso é feito? Então esse aqui foi o slide que a gente viu no último vídeo. Então você pode ter o operando 1, um operador, operando 2, gerando um resultado. Operador. Ou se você tiver, ou às vezes você tem um operador que só opera uma proposição, tá? Gera um resultado. Isso aqui serve tanto para matemática como para lógica. Ok, pessoal? Vamos fazer aqui. No caso a gente faria um exercício, né? Mas vamos fazer aqui. Deixa eu ver. Não tenho. Fazer aqui, tá? Vamos fazer algumas operações matemáticas. Tá? A gente tem o mais, a gente tem o menos, temos o vezes. Acabei não colocando dividido, né? Mas a gente também tem o raiz quadrada. Tá? Vamos supor que x seja 4, y seja 3, o z seja 5 e o w seja 6. Tá? Estou fazendo essas operações aqui. 4 mais 3, 7, né, pessoal? 4 menos 3, 1. Percebam o que aconteceu aqui. De acordo com a operação, o resultado pode ser diferente, né? Percebam que operando 1, os operandos são os mesmos, ó, 4, 4, 3 e 3. Mas por que o resultado foi diferente? Por causa da operação. Tá? Aqui um outro exemplo, tá? Eu tenho o mesmo operando 4, o mesmo operando 3 e a operação vezes. Só que isso aqui gera um outro resultado. Certo? Perceba agora que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou alterar as posições dos operandos da operação mais. Em vez de fazer operando 1 mais operando 2, vai ser operando 2 mais operando 1. Nesse caso aqui, deu o mesmo resultado. 7. Mas olha no caso do menos. No caso do menos, não dá o mesmo resultado, né? 3 menos 4 menos 1. Então, existem algumas operações que a ordem dos operandos não importa. Existem outras operações que a ordem do operando importa muito. A gente vai ver na lógica, só tem uma operação que a ordem importa, tá? Que é a do sim, então. A gente vai ver ainda na aula de hoje, tá? E aqui o que foi que eu fiz? Ó? Eu peguei agora, eu mudei um dos operandos. Eu estou usando aqui o x ainda, né? Operando 1. E estou usando agora um operando 3. Percebam que agora, mesmo operando 1 e a mesma operação, se eu mudo o operando, um dos operandos, eu posso mudar o resultado, tá? Aqui é a mesma coisa. 4 mais 6 dá 10, né? Ok? Então, o resultado varia de acordo com os operandos e a operação. E eu também tenho esse caso aqui da raiz quadrada, que é a operação que eu faço com um operando só, né? Eu não preciso fazer uma operação com 2 operandos. Existem casos que eu consigo fazer com um operando só, né? Raiz de... já botei aqui, né? O 2, né? Raiz quadrada de 4 igual a 2. Tá? Pessoal, a mesma estrutura de uma operação matemática vale para uma operação lógica, tá? Quem serão meus operandos? Serão minhas proposições, serão minhas variáveis lógicas. Tá? E eu vou ter operações. E eu vou ter o resultado. Só que qual que é a diferença, talvez, o que torna as operações lógicas muito mais fáceis que as operações matemáticas? O resultado, pessoal, e as proposições só tem 2 valores. Na matemática são infinitos, tá? Eu poderia dizer que x igual a 1, 2, 3, 4, mil, milhão, 10 trilhões, né? 1,4, raiz quadrada de 2. Eu poderia dar o valor de x, infinitos valores. Mas aqui para p, eu só tenho 2 valores possíveis, ou é verdadeiro ou falso. Para mim, isso torna as operações lógicas muito mais fáceis que as operações matemáticas. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de um operando uma operação que eu coloquei em interrogação, tá? E um operando 2. E aqui é um exemplo de um operando só e uma operação. Tá? Mas vamos ver. Só existe uma operação. Aí nós só vamos ver apenas uma operação
que cabem nisso aqui. Tá? Nós vamos ver 6 operações. As outras 5 vão precisar de pelo menos 2 operandos, 2 proposições. Tá? E aí é o seguinte, ó, P pode ser verdadeiro, como P pode ser falso. E Q também pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Aqui, pessoal, eu estou fazendo todas as possibilidades, tá? Se eu tenho só 2 proposições, 2 operandos, eu faço todas as possibilidades. A gente vai ver que o nome disso daqui é tabela verdade, que vai ser o primeiro assunto. A gente vai falar um pouco sobre ela hoje, mas a gente vai falar mais sobre ela na primeira aula da segunda unidade, tá? Percebam que aqui não. Pega o x mais y aqui. X tem infinitos valores, y tem infinitos valores. E o resultado pode ser infinitos valores. Muito mais simples, né? Eu só tenho 2 valores para cada operando e o resultado só tem 2 valores. Beleza? Para determinar o valor lógico, o resultado das operações, 2 fatores são determinantes. O valor lógico das proposições e a operação que é feita. Exatamente isso que eu falei. Tá? O que são os operandos de uma operação lógica? As proposições. Tá? E o resultado é o quê? O resultado é uma nova proposição. A gente viu proposição simples e proposição compostas, né? A gente vai ver que uma operação lógica, na verdade, se trata de uma proposição composta. É por isso que eu falei que a negação é uma proposição composta, tá? Se convencionou a usar esse conceito. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Como eu falei, né? Nós vamos estudar 6 operações, semelhante à aritmética, à matemática. Na lógica proposicional, valores lógicos operados gerando outros valores lógicos. Só que quais são os valores lógicos? Só existem 2 valores lógicos, verdadeiro ou falso. E aqui são as 6 operações, tá? Negação, conjunção, disjunção inclusiva, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional. Esses daqui, pessoal, são símbolos, né? Atribuição de Gottlob-Frege. A gente não precisa escrever a palavra negação, não precisa escrever a palavra conjunção, eu não preciso escrever o conectivo não, o conectivo i, eu não preciso escrever o conectivo se, somente se. Eu posso substituir pelos operadores. Tá? Que conectivo ficaria melhor escrever? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Operadores. Conectivo. Ah, eu não consigo, é uma figura. Mas tudo bem, não tem problema não. Conectivo seria melhor se fosse operadores. O que é a negação? É o não proposição. Exemplo, João não é médico. Eu tenho uma proposição que é João é médico. Esse é meu P. Tá? O que está vermelho é minha preposição P. O que está de azul é minha preposição Q. E quando eu uso o conectivo não, eu estou fazendo uma operação nela. João não é médico. Tá? Então, João é médico. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Quando eu faço uma operação dessa aqui, o resultado da operação pode ser verdadeiro ou pode ser falso. A gente vai ver de acordo com os operadores qual vai ser o resultado, tá? O que é o I? A conjunção é o I, tá, pessoal? João é médico e Maria é advogada. O ou, de junção inclusiva. João é médico ou Maria é advogada. Ou. No vídeo aula passado eu falei que eu não tinha citado o ou, né? O que é o ou? Ou João é médico ou Maria é advogada. Mas vamos ver que existe uma diferença aqui, tá? Na inclusiva e na exclusiva. Tem uma diferença sutil aqui. Não é a mesma coisa não, tá, pessoal? Condicional é o se então. Se João é médico, então Maria é advogada. Bicondicional é o se somente se. João é médico, se somente se, Maria é advogada. Então são esses operadores. Existem mais, tá, pessoal? Mas nós vamos ver esses 6 operadores lógicos. Vamos falar um por um agora, tá? Negação. Negação, o nome já está dizendo, né? Negar a proposição, né? Ou seja, transformar o valor lógico em seu oposto. Negar uma proposição verdadeira torna falsa, negar uma proposição falsa torna verdadeira. Simples demais, né? Flávio é o professor mais alto do curso. Se eu negar essa proposição, eu vou dizer o seguinte: Flávio não é o professor mais alto do curso. Então vamos supor que eu seja, isso aqui é verdadeiro. Se N é verdadeiro, não N
é falso. Agora vamos pensar que eu não sou o mais alto do curso, eu estou entre os mais baixos. Então isso daqui vai ser falso. Se eu nego isso aqui, Flávio não é o professor mais alto do curso, é verdadeiro. Muito simples, né, pessoal? Então, a gente vai falar de tabela verdade depois, tá? Mas o resultado da negação é o seguinte. Se o valor de P é verdadeiro, o resultado da operação é falso. Se o valor de P é falso, o resultado da operação é verdadeiro. Certo? Tem algumas coisinhas legais aqui com relação à negação. O que acontece se eu negar a negação? Se eu negar duas vezes? Por exemplo, o Oceano Atlântico banha as praias de Salvador. Neguei uma vez. O Oceano Atlântico não banha as praias de Salvador. Se eu negar a negação, um aluno pode dizer, professor, é só você botar outro não. O Oceano Atlântico não banha as praias de Salvador. Pessoal, isso não funciona na língua portuguesa, tá? Lembra que eu falei sobre a questão da redundância, da regra gramatical, das regras gramaticais de nossa língua? Então, pessoal, negar uma negação, se ela tiver não, você tira ele. Então, a negação da negação de M, o Oceano Atlântico banha as praias de Salvador. Percebam que a negação da negação de M é o próprio M. Tá? Isso é uma característica da negação, né? E se eu negar de novo? A negação da negação da negação. Aí vai ser a negação de M. Tá? Lembrando, M poderia ter uma negação. Não, M não, desculpa. Se fosse o Oceano Atlântico não banha as praias de Salvador, M seria o Oceano Atlântico banha e a negação seria M. Tá? Certo, pessoal? Se eu tiver isso aqui, ó, o que eu quis dizer é isso aqui, ó. Se eu tiver Flávio não é o professor mais alto do curso, já é uma negação, tá? Isso daqui já é não o símbolo do tio N. Eu não posso dizer que Flávio não é o professor mais alto do curso sem N. E aí a negação de N tirar o não. Eu faço isso com dupla negação. Então se eu tiver 4 negações, se eu tiver 6 negações, tá? Beleza? Então, só repetindo aqui, a negação da negação de M é o próprio M. Eu falei isso. A gente não vai falar sobre teoria de conjuntos, não. Vai estar aqui, mas a gente vou passar. Vamos para a próxima operação, a conjunção. Proposição composta que está presente conectivo I. Simbolicamente representado por esse chapeuzinho aqui. É como se fosse um acento circunflexo, né, pessoal? Ou então o V de cabeça para baixo, né? Pode ser também. Flávio é cabeludo e Oswaldo é alto. Pode ser representado apenas por P e Q, sendo que P Flávio é cabeludo, Q Oswaldo é alto. Muito simples, né, pessoal? E como é que fica a operação da conjunção? Como se revela o valor lógico de uma proposição conjuntiva? Qual é o resultado, né, de uma operação de conjunção? Só será verdadeira se ambas proposições forem verdadeiras. O que isso quer dizer? Que só vai ser verdadeiro se P e Q forem verdadeiros. Se um dos dois for falso, nesse caso aqui Q é falso, nesse terceiro caso aqui P é falso, e nesse último caso aqui os dois são falsos, vai ser falso. Tá? Caminho inverso. Basta uma ser falsa para ela ser falsa. Obviamente que o resultado falso também ocorrerá quando ambas forem falsas, né? Então é assim que se faz a UI. Então, para Flávio é cabeludo e Oswaldo é alto, para essa proposição composta ser verdadeira, Flávio é cabeludo tem que ser verdadeiro e Oswaldo é alto tem que ser verdadeiro. Se eu falo para vocês P que é verdade, eu não estou falando os valores lógicos de P nem de Q. Eu estou falando que o valor lógico de P e Q, da proposição composta, é verdade. Então, ou seja, eu sei que o valor de P é verdadeiro e o Q é verdadeiro. Eu tenho certeza disso. Agora, se eu falar para vocês que a proposição composta P e Q é falsa,
eu consigo dizer qual o valor de P e qual o valor de Q? Vamos ver na tabela? Não, porque eu tenho 3 ocorrências. O P pode ser verdadeiro como P pode ser falso, e Q pode ser falso como Q pode ser verdadeiro. A única coisa que eu tenho certeza é que as duas não são verdadeiras. Ah, descobri que P é verdadeiro. Aí sim, aí eu posso dizer que Q é falso. Porque se Q é verdadeiro, P e Q seria verdadeiro, mas eu disse que P e Q é falso. Certo? Perceba que a gente está fazendo tipo operação inversa, né? Eu sei o resultado e agora eu quero saber o valor dos operandos. Né? É aquela coisa, né? X mais Y igual a 8. E se x for igual a 3 e y for igual a 5, 3 mais 5 é igual a 8. Eu estou fazendo justamente o contrário. Eu estou dizendo que esse daqui eu sei o valor, mas eu não sei o valor desses. Se esse daqui for T, eu tenho certeza que os dois são T. Se esse daqui for F, eu não posso dizer qual é o valor de T e F. Pô, desculpa, de P e Q. Se P é verdadeiro ou falso, ou se Q é verdadeiro ou falso. Pronto. Um exemplo para a gente assimilar a conjunção. A gente vai usar aqui uma promessa de um pai para o filho. Imagine que o pai chega para o filho e diz assim: eu te darei uma bola e te darei uma bicicleta. Ele falou isso, tá? O que acontece aqui? Se ele dá, ele só vai estar sendo verdadeiro. Você vai cumprir a promessa se der os dois. Se ele der apenas um, ele não cumpriu a promessa, ele foi falso. Ele mentiu, né? Foi falso. Se ele não der nenhum, é que ele foi mais falso ainda, né? Se existe, né? Lembra que não existe mais falso ainda, né? Foi falso também. Tá? Só vai cumprir se ele der os dois, por causa do I. Ok, pessoal? Falou que não vai dar uma olhadinha. Pessoal, a disjunção inclusiva. Quando aparecer só a palavrinha disjunção, automaticamente, por default, a gente considera inclusiva, tá? A exclusiva tem que aparecer o adjetivo. Disjunção exclusiva. Então, se aparecer só disjunção, ela é inclusiva, tá? Por isso que ela está entre parênteses aqui. Ok? A disjunção é o ou, simbolicamente representado pelo V, né? Ou então, o contrário, pegar o I e fazer 180 graus, né? Virar ele ponta cabeça, né? É por isso, pessoal. Eu usava no início das minhas aulas, né? Alguns anos atrás, a letra V para simbolizar o verdadeiro. E aí, de alguns anos para cá, eu substituí pelo T. Justamente por isso. Certo? Provavelmente os outros professores do curso provavelmente continuam usando o V. Tá? Mas por uma questão de não confundir o V de verdadeiro com o símbolo de junção, eu mudei para o T. Certo? Perceba, Flávio é cabeludo ou Oswaldo é alto, pode ser representado P ou Q, né? Sendo que P é Flávio é cabeludo, Q é Oswaldo é alto. Beleza? Como se revela o valor lógico? Qual o resultado da operação? Só será falsa quando as duas forem falsas. Vamos ver aqui a tabela. Basta ter uma verdadeira para ser verdadeiro, né? Para ser falsa, as duas têm que ser falsas. Se as duas forem verdadeiras, também é verdadeira. Certo? Aí alguém vai dizer, professor, é o contrário da conjunção, não é? Pessoal, não é o contrário da conjunção, não. Ok? Isso é um erro comum que as pessoas fazem. Quando as duas são verdadeiras, tanto na disjunção como na conjunção é verdadeira. Se fosse o contrário, o resultado de um tinha que ser um valor e o resultado do outro tinha que ser o outro valor. Ou seja, se fosse o contrário, a disjunção, verdadeiro com verdadeiro, teria que ser falso, já que a conjunção, verdadeiro com verdadeiro, é verdadeiro. Então percebam, não é o contrário. Disjunção e conjunção não são opostos, não são contrários. Um não é a negação do outro, tá? Outro exemplo aqui, ó. Quando as duas são falsas.
Quando as duas são falsas, P é falso e Q é falso, tanto a disjunção como a conjunção são falsas. Tá? Se fosse o contrário, uma das duas teria que ser verdadeira e a outra falsa. O que muda é essa meiotinha aqui. É o meio, né? Aí realmente isso aqui muda. Essa linha aqui e essa daqui. Porque a gente viu que na conjunção as duas aqui são falsas. E na disjunção as duas aqui são verdadeiras, né? Vamos voltar aqui rapidinho para ver. Aqui. Perceba que o que muda é as duas do meio. As duas da ponta são iguais. Então eu não posso dizer que a conjunção e a disjunção são opostas, tá, pessoal? Cuidado com as terminologias, tá? Vamos pegar aqui de novo o exemplo, né, do pai que vai dar a bola pro filho, né? Eu te darei uma bola, o pai falando pro filho, né? Ou te darei uma bicicleta. Perceba que aqui já muda, né? Não é o i, né? Se o pai der a bola e não der a bicicleta, ele vai ter cumprido a promessa. Ele não vai ter mentido, né? E vice-versa, se ele der a bicicleta e não der a bola, ele também cumpriu a promessa, ele também foi verdadeiro. Ele também não mentiu. Se ele der os dois, ele também foi verdadeiro, ele também cumpriu a promessa, ele também não mentiu. É quando os dois são verdadeiros, né? Ele só vai ter mentido, só vai ter sido falso, só não vai ter cumprido a promessa se não der nenhum nem outro. É o que está dizendo nesse slide aqui, tá? Certo? Teoria dos conjuntos a gente vai passar, depois eu... E a disjunção exclusiva? Você deve estar se perguntando o que é que muda do ou para o ou, né? O que é que muda da disjunção in para a disjunção exclusiva, né? De novo, lembrando, né? Se aparecer só a palavra disjunção, a gente considera inclusiva. Para ser exclusiva, tem que aparecer a expressão toda, tá? Vamos ler aqui. A inclusiva. Eu te darei uma bola ou te darei uma bicicleta. Olha a exclusiva como muda de figura. Ou eu te daria uma bola, ou te daria uma bicicleta. Perceba a diferença? A questão é a seguinte, pessoal. Lembra que eu falei das regrinhas matemáticas do ou, que para não ter redundância? O que acontece no dia a dia, tá? A gente às vezes usa a disjunção inclusiva querendo usar a exclusiva. Quer ver um exemplo? Você chega para uma pessoa e pergunta assim: amigo, você é Bahia ou Vitória? A gente está usando um ou só, né? A inclusiva. Mas provavelmente o que a gente queria ter usado era exclusiva, né? Meu amigo, ou você é Bahia ou você é Vitória? Uma pergunta, né? Perceba a diferença? Porque a gente no dia a dia acha que se o cara é Bahia, ele não vai ser Vitória e vice-versa, né? Mas ele pode ser os dois, né? Então quando você pergunta se é Bahia ou Vitória, ele pode... O ou é verdadeiro quando os dois são verdadeiros, né? Ou então ele pode dizer que não, eu torço pro Ipiranga, eu torço pro Bahia de Feira, eu torço pro outro time aí, né? Flamengo, Corinthians, Palmeiras. E aí seria falso, né? Ele não é nem Bahia nem Vitória. Perceberam a diferença do ou pro ou? Vamos pegar aqui o exemplo. A gente diz que eles são mutuamente excludentes. E aí no caso da promessa aqui do pai, quando ele fala ou te daria uma bola ou te daria uma bicicleta, ele vai dar um, ou ele vai dar um, ou ele vai dar o outro. Ele não vai dar os dois, né? Porque se ele der os dois, ele foi falso. Ele mentiu, ele não cumpriu a promessa. O menino vai ficar feliz, né? Por ganhar dois presentes, né? Ele estava esperando um só, né? Vai levar dois, o menino fica feliz. Mas o pai não cumpriu a promessa. Ele disse que ia dar ou uma coisa ou outra. Ele não disse que ia dar as duas. Na de cima, na disjunção inclusiva, pode acontecer isso. Tá? Vamos ver como é que fica aqui a tabela. Ela é representada por esse V aqui com tracinho. Deixa eu já logo falar uma coisa. No Google Forms, tem determinados campos que eu não consigo fazer isso, tá? Eu não consigo colocar o sublinhado. Quer dizer, o que eu faço, né? Eu uso a letra V,
símbolo do OU, né? Eu uso a letra V. E aí eu faço o sublinhado para ficar o OU, né? Deixa eu tentar explicar aqui. Deixa eu abrir um novo slide. Então, assim. Não, desculpa, pessoal. Eu não uso a letra V, não. Eu uso barras. Por exemplo, eu uso para ser o I, eu uso essas duas barras, tá vendo? A barra normal, a barra de data, né? E a barra invertida. Tá? O OU, eu faço o contrário. Opa, acabei fazendo a mesma coisa. Eu uso a barra invertida e depois a barra normal. O que eu estava dizendo é que para o OU exclusivo, eu uso a barra invertida e a barra normal e depois eu faço o sublinhado. E fica legal, né? Porque o certo era ele ficar assim, né? Embaixo, né? Mas eu faço desse jeito, tá? O que acontece, pessoal? Tem na prova, algumas atividades que eu uso o Google Forms, tem alguns lugares que eu não consigo usar o sublinhado, eu não consigo editar o texto. E aí, o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Peraí que ele tá subindo tudo. Tá? Eu uso o underline, uso a barra invertida, uso a barra normal e uso outro underline. Isso aqui vai ser o OU, tá? Certo? É só por uma questão de limitação do próprio Google Forms, tá? Deixa eu falar uma coisa que eu esqueci. Deixa eu voltar aqui rapidinho para negação. Acabei lembrando agora. Pessoal, o símbolo da negação é o til, né? Mas alguns autores... Deixa eu botar aqui o slide. Alguns autores utilizam esse aqui para ser a negação também, tá? Caneta, deixa eu botar o preto. Esse símbolo aqui, ó, que é como se fosse um L, né, de virado, né, ou então um quadrado, metade de um quadrado, né. Então, alguns autores, alguns livros não usam o til, usa esse símbolo aqui. O til é mais usado que esse, tá? Mas se vocês olharem, se for estudar em livros, em sites, pode ser que vocês vejam esse. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? Negação de M, negação de M. Tá? Me esqueci de falar. Fui desenhar eu esqueci. E aí eu lembrei. Tá? Deixa eu voltar então lá para onde a gente estava. Falando sobre a disjunção exclusiva. Esse aqui eu vou apagar. Não, esse aqui eu vou deixar que eu vou usar depois. Eu ainda vou usar um pouco esse aqui. A gente estava falando que o ou só pode ser um verdadeiro, o outro tem que ser falso, né? Se os dois forem verdadeiro, ele não cumpriu a promessa, ele foi falso. Então fica assim a tabela. Se os dois forem verdadeiro, é falso. Mas se os dois forem falsos, também é falso. Se eu falo eu te dou uma bola ou te dou uma bicicleta e não dou nenhum dos dois, também fui falso, né? Ou te dou uma bola, ou te dou uma bicicleta e não dou nenhum dos dois, fui falso, né? Eu vou ser verdadeiro se eu der um e não der o outro, ou se eu der vice-versa, né? Beleza? Dizem que assim, uma maneira de decorar isso, né? Um macete é o seguinte: a disjunção exclusiva, ela quer ser única, exclusiva. Eu sou exclusivo, eu sou único. Então, não pode aparecer o mesmo valor que eu. Se eu aparecer com T, o próximo tem que ser F. Eu sou exclusivo. Se eu aparecer com F, o próximo tem que ser T. Eu tenho que ser diferente, entendeu? Eu tenho que ser exclusivo. Isso é uma forma de decorar, tá? Então, dois verdadeiros falsos, dois falsos falsos. E quando um é verdadeiro e outro é falso, dá verdadeiro. Certo? Agora para a condicional. Ixi, já vi que aconteceu uns erros aqui. A condicional, pessoal, é usada o símbolo setinha. Tá? Essa setinha aqui. E aí eu faço dessa forma, tá? Pessoal, olhem, um traço só, tá?
A bicondicional é muito parecida, então a gente tem que tomar cuidado. Não, desculpa, não é tão parecida não. Depois a gente vai falar sobre bicondicional. Mas é um tracinho só e o sinal do maior, tá? Vamos ver como é que a gente usa a condicional. Lembra que eu falei sobre 3 mais 4 é igual a 4 mais 3? O resultado não importa a ordem dos operandos. E aí eu falei do menos. 4 menos 3, o resultado é diferente de 3 menos 4. A condicional, pessoal, é o único caso que acontece isso, tá? Se você mudar os operandos, você pode mudar o resultado. Todos os outros que a gente viu até agora, e o próximo, o bicondicional, não importa. Você pode mudar os operandos, o resultado vai ser igual. Quer ver? Vamos ver o que eu estou falando aqui, se é verdade. Vamos pegar aqui, ó, a disjunção inclusiva. Vai, cadê a tabela? Vou pegar a disjunção exclusiva. Tá. Perceba o seguinte, ó. Quando P é verdadeiro e Q é verdadeiro, ela é falso. Certo? Vamos mudar aqui os operandos. Q passa para C, vem para cá, e o valor de P passa para cá. Como os dois são verdadeiros, pessoal, continua sendo falso, né? Não importa a ordem, tá? Vamos pegar aqui o exemplo de baixo. P é verdadeiro e Q é falso. Então, verdadeiro com falso dá verdadeiro. Se eu inverter as ordens, fazer falso com verdadeiro, percebo que dá verdadeiro também, ó. E com falso a mesma coisa, né? Se eu inverter a ordem, vai dar falso também. Vamos ver também agora com a disjunção inclusiva. Se eu inverter aqui as ordens, se esse valor passar para cá e esse valor passar para cá, continua verdade, não é isso? Se eu inverter as ordens, se esse verdadeiro passa para cá e esse falso passa para cá, invertendo as ordens dos operandos, vai ser verdadeiro, ó. Fica igualzinho a de baixo, ó. E aqui é também a mesma coisa, né? E vamos ver a conjunção. Opa. Mesma coisa, ó, pessoal. Se eu passo esse valor para cá e para cá, continua a ter. Se eu passo o verdadeiro para cá e o F para cá, se eu mudo a ordem dos operandos, o resultado vai ser o mesmo, tá? Porque é justamente essa daqui, né? Falso com falso dá falso. Se eu mudar os valores é porque continua igual, né? Mas a condicional não rola isso, tá? Mas vamos ver por quê. Cadê a condicional? Né? Vamos pegar o exemplo aqui, ó. Se nasci em São Bernardo do Campo, então sou paulista. Esse exemplo é muito bom para a gente entender como é que funciona a condicional, né? Pode ser representada por P condicional a Q, sendo que nasci em São Bernardo do Campo é P e Q sou paulista, tá? Se P, então Q. Vamos pensar o seguinte, ó, pessoal. Vamos pegar aqui o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é mais ou menos desse formato aqui, né? Mais ou menos. São Bernardo do Campo é uma cidade que fica assim, ó. Ela não é no litoral, mas ela fica bem próximo do litoral, tá? Ela fica assim, mais ou menos aqui perto da praia, do litoral, né? Aqui é o mar, né? Aqui é Minas e aqui é o mar, né? O desenho fica um pouco feio, ruim, mas... Mas vamos lá. Vamos pensar o seguinte, ó, eu estou dizendo, se nasci em São Bernardo do Campo, então sou paulista. Vamos pegar o exemplo que os dois são verdadeiros. Eu nasci aqui, ó, nesse pontinho vermelho, São Bernardo do Campo. Percebam que a cidade está dentro de um estado chamado São Paulo, né? Paulista é quem nasce em São Paulo, está no estado. Tem a diferença, paulistano e paulista, né? Paulistano é quem nasce na capital, né, na cidade de São Paulo, e paulista é quem nasce no estado de São Paulo, né? Tá, então todo mundo, é assim, né? O paulistano é paulista, mas nem todo paulista é paulistano, né? Se eu nasci numa cidade dentro de São Paulo, eu sou paulista. Então, se as duas forem verdadeiro, beleza, é verdadeiro. Agora vamos pensar o seguinte: nasci em São Bernardo do Campo ser verdadeiro e ser paulista ser falso. Ou seja, esse aqui é verdadeiro, a segunda é falsa e a primeira ser verdadeira. Pessoal, esse caso aqui é falso, né? A condicional, o sim, então vai ficar falso, porque é impossível alguém nascer em São Bernardo e não ser paulista. O cara nasceu em São Bernardo
e ser mineiro, ser baiano, ser sergipano, é impossível. Então essa daqui, T para F, é falso. Certo? Vamos inverter aqui agora. É borracha. Vamos inverter. Agora, nasci em São Bernardo vai ser falso. Ou seja, e sou paulista ser verdadeiro. Nasci em São Bernardo é falso. E ser paulista é verdadeiro. Existe a possibilidade disso aqui ser verdadeiro? Sim. Qual a possibilidade? O estado de São Paulo tem uns 500 municípios. São Bernardo é um desses 500. Se eu nasci em qualquer um, menos em São Bernardo, então nasci em São Bernardo é falso. Supor que eu nasci em Campinas, nasci em Santos, nasci em Presidente Prudente, nasci em Campos do Jordão, na capital, São Paulo. Né? Isso aqui vai ser falso. Eu não nasci em São Bernardo. Sou paulista? Verdadeiro. Então, quando a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, a gente diz que a condicional é verdadeira. Você já deve ter percebido, né? Que a gente acabou de dizer que quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, a condicional é falsa. E quando a gente inverte, a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, a condicional é verdadeira. Né? Então, e o último caso, vou pegar a borracha, aqui, é quando as duas são falsas. Quando as duas são falsas, também a condicional é verdadeira. Vamos pegar assim, nasci em São Bernardo, ser falso. Sou paulista, é falso. Pessoal, o Brasil tem 27 estados, São Paulo é só um estado. Vamos supor que eu nasci na Bahia, nasci em Sergipe, nasci em Minas, nasci no Amazonas, nasci no Acre, nasci no Rio Grande do Sul. Então, nasci em São Bernardo é falso. Sou paulista também é falso. E isso pode ser verdadeiro. Então, na condicional, quando as duas são falsas, é verdadeira. Tá? Vamos analisar isso aqui. É isso aqui, né? Só será falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Nos demais casos, será verdadeiro. Só. Como é que fica a tabela? Fica assim. Só será falso a condicional quando a primeira for verdadeira e a segunda falsa. Certo? As outras são verdadeiras. É por isso que a gente fala que a condicional não é simétrica como o mais e como as outras operações. Ela é assimétrica como o menos. Porque nesses dois casos aqui do meio, ó, se eu inverter, se aqui o falso for para cá e o verdadeiro for para cá, já não é o resultado falso, o resultado é verdadeiro. E a mesma coisa aqui, ó, se eu pego esse falso aqui, se eu pego esse falso aqui e jogo para cá, e pego esse verdadeiro aqui e jogo para cá, o resultado muda, pessoal. O resultado já não é mais verdadeiro. O resultado é falso. Beleza? E por fim a gente tem a bicondicional, né? Que é o se, somente se. E o símbolo que a gente vai usar é esse aqui, tá? Então só para voltar aquele slide lá. Tá? Então é o seguinte. O primeiro que a gente viu foi a negação, né? É o till. Sabendo que pode ser aquele... É que eu não tenho como desenhar aqui. Não tenho que pode ser aquele... O quadrado pela metade, né? Aquele L virado, né? O I, o ou, pode ser esse, ou pode ser esse aqui. Deixa eu só ajeitar aqui uma coisa, deixa eu tirar aqui o sublinhado. Esse pode ser esse. A condicional é esse. E a bicondicional é esse aqui. Ou eu não queria que ele fizesse esse. Não. É o menor igual ao maior. Essa aqui é a condicional. O menos e o maior. Voltando. Essa aqui é a bicondicional. Menor igual ao maior é a bicondicional. A condicional é o menos e o maior.
A disjunção exclusiva é ou a barrinha invertida, barra normal, sublinhada, ou underline, barra invertida, barra normal, sublinhada, e underline. O ou é barra invertida e barra normal, o i é barra normal e barra invertida, e o negação é o tipo, tá? Esse negócio de barra invertida, barra normal, underline, é só o caractere que eu digito, tá? Vocês têm que ver o formato, né? Vocês têm que ver a forma do símbolo. Beleza? Vamos terminar aqui a aula na bicondicional. Então, simbolicamente é esse. Vai estar naquela forma lá que eu fiz, né? É porque ele não está com os... Pessoal, me desculpe, tá? Apague o que eu falei. Apague realmente tudo o que eu falei sobre a bicondicional, tá? Não é o igual, não, tá? Desculpe. É o tracinho. Eu estou justamente cometendo o erro a gente vai falar sobre isso na última aula, tá? Esse carinha que eu fiz aqui é o equivalência, não é o bicondicional. Bicondicional é o menos, tá? Desculpa aí, tá? Então, o bicondicional é esse aqui. É como se fosse o condicional, só que antes você coloca o menos. A gente vai ver que a condicional só vai, é da esquerda para a direita. E a bicondicional vai e volta. É esquerda para direita, direita para esquerda. Vamos entender isso aí que eu estou falando de vai, só vai e volta. Tá? A bicondicional, pessoal, pode ser tratada da seguinte forma. Ó. Eduardo fica alegre se somente se Mônica sorri. O se somente se é a mesma coisa que eu vou fazer o se então indo e o se então voltando. Perceba que eu falei e, né? E se então voltando. Então perceba, Eduardo fica alegre se somente se Mônica sorri é a mesma coisa que se Eduardo fica alegre, então Mônica sorri. E se Mônica sorri, então Eduardo fica alegre. Onde P, Eduardo fica alegre, que é Mônica sorri. Tá? Né? Deixa eu botar aqui, inserir aqui um arquivo do texto. E pá, aqui. Certo? Deixa eu só mudar aqui, vou botar um pouco, botar o correto e botar a fonte correta. Calibre. É negrito também. Tá? E como é que faz a condicional? Pessoal, lembra que na condicional, se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, o valor é falso, na condicional, na bicondicional, como ele vai e volta, na volta, a Q passa a ser a primeira, a proposição Q passa a ser a primeira e a proposição P passa a ser a segunda. Então, se você tiver T para Q e F para P, é como se a primeira fosse T, a segunda fosse F e o resultado é F. Tá? Então, percebam, ó. No T e T, verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro, porque vai verdadeiro para verdadeiro e volta verdadeiro para verdadeiro. Verdadeiro. No P e Q, ele vai verdadeiro para falso, é falso. Apesar de a volta falso para verdadeiro ser verdadeiro, mas a ida é falsa. Lembra do I? Tinha uma falsa, é falsa. De novo aqui, ó, na P que falso indo para verdadeiro, realmente é verdadeiro. Mas I, o verdadeiro indo para falso, é falso. Então no I basta ter um falso para ser falso. Né? E o FF? Vai indo de F para F, é verdadeiro, e voltando de F para F é verdadeiro também. Então fica verdadeiro. Tá? Então o que muda da condicional para bicondicional é justamente a terceira linha. A terceira linha aqui na condicional é verdadeiro, na bicondicional vai ser falsa. Certo? Se vocês perceberam, a bicondicional é o oposto do ou da disjunção exclusiva. Aí sim eu posso falar que é o oposto. Por que eu posso falar que é o oposto? Porque todos os resultados mudam. Eu não podia falar que a conjunção
era oposta de junção inclusiva, porque o primeiro resultado e o segundo eram iguais, mas aqui muda, ó. Vamos voltar ali rapidinho para disjunção exclusiva, ó. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Decore isso aqui. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. A bicondicional. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Tá? Então, realmente, a bicondicional é o contrário da junção exclusiva. Pessoal, isso foi o assunto, né, o conteúdo. Eu vou passar um simulado, tá, para vocês praticarem essas operações. Tá? Então vai ter o seguinte, vou dizer o seguinte. Eduardo fica alegre se Mônica sorri. Se Eduardo fica alegre, se isso daqui é verdadeiro, se essa bicondicional é verdadeira, qual é o valor de Eduardo fica alegre? Aí vocês vão ver aqui na tabela, né? Pode ser verdadeiro como pode ser falso. Ah, mas Mônica sorri é verdadeiro. Se Mônica sorri é verdadeiro, então Eduardo fica alegre obrigatoriamente é verdadeiro. Porque senão ia cair, nesse caso aqui, terceiro. Então, são exercícios bem simples, tá? A primeira prova é muito fácil. É só saber essas operações e resultados, tá? Saber os conceitos, saber isso aqui.